Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ler um texto para harmonizar o começo dos trabalhos, que é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É o item 35, o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 8. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue, operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos, infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem aos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta do supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao seu lado, nas relações de cada dia. Vamos levar agora os nossos pensamentos para a prece inicial. Agradecemos hoje ao Criador por mais uma oportunidade de trabalho e aprendizado para o nosso aperfeiçoamento e elevação espiritual. Rogamos ao Mestre Jesus que esteja conosco em nossos trabalhos de hoje, nos orientando e protegendo, que nos permita ser assistidos pelos bons espíritos, trabalhadores da nossa casa, que nos acompanham e orientam. Rogamos ainda que aclame e clareie nossas mentes, para que possamos ter um bom entendimento das palavras da lição que ouviremos. Pedimos especialmente aos nossos mentores espirituais que nos assistam e velem por nós. Assim seja. Na noite de hoje, o explanador é o nosso companheiro, nosso irmão Fábio, que vai explanar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, os itens: o jugo é leve e o Consolador prometido. Olá, meu irmão, minha irmã. Cordiais saudações para mais esse momento de aprendizado, mais esse momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma satisfação poder estar nesse momento conversando com você e conversando acerca dos ensinamentos que Cristo deixou para nós aqui no planeta Terra. E é muito importante ter consciência o aprendizado que Cristo nos deixou, porque nos favorece, de certa forma, a melhoria do nosso caráter, do nosso espírito, enfim,
favorece a nossa progressão e o nosso adiantamento. E falar de Cristo é sempre bom, de todas as virtudes e de todos os ensinamentos que Ele deixou. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do Cristo Consolador. E no capítulo 6 nós vamos estar falando de duas parábolas. A parábola do jugo leve e a parábola do Consolador prometido. A parábola do jugo leve diz assim: Vinde a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, do versículo 28, 29 e 30. É uma parábola bem curta e ela tem uma profundidade muito imensa quando a gente acaba analisando ela. E a gente precisa de quebrar ela e analisar as partes dela e entender, de certa forma, a profundidade desse ensinamento que Cristo deixou. Se nós pegarmos logo no princípio dela, ele diz assim: Vinde a mim, vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão acerca do sofrimento. Nessa vida tribulada que nós levamos hoje na sociedade, na correria que nós encontramos, nessa sociedade, de certa forma, que é uma sociedade estratificada, que nos força a valores, impõe modismos e costumes, será que nós nos deparamos com o sofrimento? Será que nós temos o sofrimento dentro da nossa vida? Esse é um questionamento que nós fazemos. E a gente poderia pensar um pouco mais acerca de sofrimento. Seria um sofrimento físico, de repente pelo próprio corpo físico, de repente de uma falta, de uma deformidade do corpo físico, né? Essa deformidade gera sofrimento. Se nós pensarmos também nos nossos relacionamentos dentro da sociedade e dentro das pessoas com qual nós nos relacionamos, será que encontramos também sofrimento? Será que o sofrimento aparece? E quando a gente pensa nas nossas emoções, será que existe também sofrimento dentro de todo o círculo emocional que nós temos com aqueles que nos rodeiam? Será que o sofrimento aparece? Nós poderemos afirmar que sim. Então nós também podemos dizer que o sofrimento é um sofrimento físico, pode ser um sofrimento emocional, pode ser um sofrimento sentimental. Então, o sofrimento a gente vê que ele faz parte do nosso dia a dia. Diante da nossa vida tribulada e corrida, nós não conseguimos, por imperfeito que somos, dar continuidade em tudo de uma maneira correta, né, e harmônica. E essas brechas que de certa forma aparecem na nossa vida podem propiciar o aparecimento do sofrimento, né? E aí esse início da parábola onde diz: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, serve de certa forma de um consolo, porque Cristo diz que vai nos aliviar, né? E aí vem uma reflexão também. Como é que seria esse auxílio de Cristo? Ele viria, de repente, pessoalmente, dividir tudo aquilo que serve de sofrimento e obstáculo conosco? Será assim que Cristo vai nos aliviar? Ou ainda, será que Ele vai nos aliviar através de um ente querido que vai nos auxiliar a sairmos dos sofrimentos? Ou ainda, através até de uma intuição, de um amigo espiritual que nos revela
algum conhecimento para tirar o peso dos nossos fardos, por essas palavras, ele é bem enfático e concreto, né? Ele diz que ele nos aliviará. E aí é interessante a gente ver a outra parte da parábola, onde diz assim: tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Nesta parte da parábola, ele nos coloca uma condição. Ele nos coloca que haveremos de colocar o jugo dele sobre nós mesmos, né? E que deveremos aprender dele. E aí é interessante a gente entender o que é o jugo. O jugo não é nada mais que um instrumento de madeira utilizado para governar, né, dois animais, uma parelha de animais. Nós poderíamos dizer que o jugo se trata de uma canga, onde você coloca dois animais e esses dois animais, então, unidos, acabam executando um trabalho. O jugo serve para somar trabalho, né? Força para trabalho, assim como também para você ter uma governança em cima dos animais, de dirigi-los, seja para frente, para o lado esquerdo, para o lado direito. Então, é um instrumento relativamente simples. Só que, se a gente pensar profundamente, ele consegue dar uma alusão para nós de conhecimentos bastante profundos. Veja bem, quando você coloca dois animais numa parelha, né, numa canga, para desenvolver um trabalho, seja um trabalho, por exemplo, de arrasto, né, arrasto de um tronco, arrasto de uma pedra, ou ainda o arrasto de um arado, esses animais eles têm que ter forças mais ou menos equiparadas, né? Porque senão um trabalha em demasia, resultando em prejuízo do outro. Então, veja bem, é um instrumento que você consegue fazer divisão de trabalho, e esta correlação ela é muito interessante. É interessante também lembrar que é através da canga que você direciona para onde que vai ser efetuado esse trabalho. Nós podemos correlacionar ainda a canga, né, ou o jugo, a divisão de trabalho, onde você tem força bruta resultando num benefício propriamente dito, através da elaboração de uma atividade que vai culminar ali com a construção de algo, né? Seja, por exemplo, para arar um campo, seja, por exemplo, para puxar um tronco que vai virar uma cerca, ou ainda uma pedra que vai virar uma ponte. Então, veja bem, quando Jesus Cristo coloca esta comparação, veja bem quanto de conhecimentos profundos que nós tiramos dessa comparação que Cristo nos deixou. E ele coloca assim: tomai o meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E aí vem uma parte muito profunda, quando ele diz aprendei de mim. O que Cristo realmente veio nos ensinar? Qual que foi a máxima maior que Jesus Cristo, esse modelo de homem, de espírito, que veio sobre a terra, que nos deixou uma filosofia que nos tem, de certa forma, feito progredir assim, a uma velocidade muito grande, através dos ensinamentos que ele deixou. A máxima maior que Cristo nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entretanto, eu gostaria de fazer uma observação para o verbo amar. Em realidade, Cristo nos deixa uma doutrina de amor. A base da doutrina de Cristo é uma doutrina de amor. E quando ele diz aqui, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, o que ele está dizendo é que nós devemos aprender a sua lei de amor. É isso que Cristo nos deixa. E aí, a gente volta, né, àquele questionamento anterior: como é que Cristo estaria nos auxiliando?
nós nunca estaremos sozinhos. Em todos os nossos problemas, em todos os nossos sofrimentos, obstáculos, Cristo está sempre conosco. Ele nunca nos desamparou. Nós, por negligência, ou de certa forma, até por imperfeito que somos, distanciamos muitas vezes os nossos corações, os nossos pensamentos de Cristo e de Deus. Mas isso não acontece pela outra parte. A parelha de animais, do qual Cristo refere-se ao jugo, é composta de duas partes. Uma parte somos nós e a outra parte é Cristo. Nós podemos muitas vezes abandonar a Cristo e abandonar a Deus, mas o inverso nunca. Então, Cristo está sempre presente, está sempre conosco. E ele diz, então, que quando nós aprendemos com ele a sua lei de amor, né, encontraremos repouso em nossas almas. Né? E diz ainda que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Paramos e reflitamos. Viver uma vida baseada no amor, na caridade, no pensamento em Deus e junto com Cristo, é um caminho pesado ou é um caminho suave? É um caminho suave, e esse é o caminho que Cristo quer para nós. Então, esta parábola trata acerca desses assuntos, do qual acabei de falar agora. E isso é muito importante. Embora uma parábola muito pequena, traz conhecimento muito profundo, né, acerca da filosofia de Cristo, ou mesmo acerca da nossa filosofia de vida. Aquilo que nós devemos ter para ter uma vida feliz e uma vida próspera, né, dentro do caminho de Deus, dentro do caminho de Cristo. Eu gostaria de ler agora uma outra parábola que trata ainda no capítulo 6 do Cristo Consolador, que é o Consolador Prometido. A parábola se diz assim: se vós me amais, guardar meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco, e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Esta parábola está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Ela trata acerca do Consolador Prometido. Ora, se Cristo promete um Consolador, reflitamos, né? Por um lado, a ausência da presença de Cristo, né? Quando ele se foi. Mas ele deixa dito que virá um Consolador. E esse Consolador, ele virá para amparar a nós no desenvolvimento de nossa jornada, né? E por que Cristo diz que esse Consolador virá e ensinará, né? Porque quando Cristo esteve presente, ele não deixou a sua obra totalmente concluída e todos os ensinamentos. Haveria ainda, para aquele povo ainda imaturo, né, de uma inteligência ainda deficitária, né, não tinha como trazer certas verdades e certos conhecimentos. Então, Cristo diz que no tempo e na hora certa haveria de vir o Espírito de verdade, o Consolador Prometido, né, para completar a obra de Cristo. E ainda, trazer o homem, rememorar no homem a lei que ele deixou, a lei que eu mencionei há pouco, essa lei de amor, né? E essa lei que nos liga a Deus. Então, esse é o objetivo do Consolador Prometido.
E a doutrina espírita, ela de certa forma, ela aparece exatamente nesse momento, né? Cumprindo a esse papel. Então, a doutrina espírita, ela vem para revelar da onde o homem veio, né? Da onde o homem, para onde o homem vai e por que, de certa forma, a Terra é o que é e o homem está sobre a Terra. Todos esses conhecimentos vêm via doutrina espírita. Então, veja bem, isso faz cumprir o papel do Consolador prometido. E nós entendemos, então, que dentro de todas as nossas existências, porque somos seres milenares, né, nós fomos, ao longo desta jornada, tendo realizações positivas e também tivemos os nossos erros e haveremos de saldar todos esses erros. É através dos sofrimentos que nós saldamos os erros cometidos em existências anteriores. Em realidade, todo o sofrimento ele tem uma causa. Ele não acontece pelo simples capricho de Deus ou da espiritualidade ou ainda de uma governança divina. E a intenção de fazer alguns sofrerem mais do que outros. Em realidade, os sofrimentos, eles aparecem na nossa vida em decorrência de tudo aquilo de errado que nós já fizemos em existências anteriores. E é por isso que esses obstáculos, eles estão no nosso dia a dia. E superando eles e aprendendo com eles, que nós fazemos o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento pessoal. E passando eles, é que nós caminhamos em direção à nossa própria evolução. O Espiritismo, a doutrina espírita, ela vem exatamente explicar tudo isso, né? Ela vem, de certa forma, cumprir o papel ao qual Jesus Cristo tinha mencionado anteriormente, né? Do Consolador prometido. Ela vem relembrar o homem, a lei máxima, a lei divina, a lei de amor, vem explicar da onde o homem vem explicar para onde o homem vai, de certa forma, porque sofre, qual que é a causa do sofrimento e a causa da nossa existência, e de certa forma que ainda serve aos princípios da lei de Deus, favorecendo ainda termos, com todo esse conhecimento, fé e esperança na lei divina. Meus irmãos, o que nós tínhamos para passar seria isso. Gostaríamos que vocês assimilassem o conhecimento que nós falamos e ficamos muito gratos por estar em companhia de vocês. Agradecemos ao irmão Fábio pela explanação de hoje, pedindo a Deus que ela seja bem entendida. E vamos nos elevar agora ao pensamento, pensar em Jesus para a prece final. Somos gratos ao Mestre por nos permitir a orientação e proteção dos trabalhadores de nossa casa, que estiveram conosco nessa noite, e que possamos nos sentir fortalecidos para a prática do bem e do amor ao próximo. Pedimos aos bons espíritos que levem boas energias aos irmãos mais necessitados, nos hospitais, presídios, aos moradores de rua, aos orfanatos, asilos e aos lares onde há sofrimento e dor. Que possam fortalecer aos irmãos trabalhadores nas áreas de saúde, que estão na frente do atendimento às vítimas da pandemia. Que as boas energias nos acompanhem para que possamos levar palavras e atos de amor aos que cruzam nossos caminhos. Assim seja. Obrigada a todos.